Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu abro essa edição trazendo um balanço sobre os resultados mais recentes do programa Desenrola Brasil. Segundo o governo federal, mais de 10 milhões de pessoas já renegociaram as dívidas e conseguiram limpar o nome. Somados, os valores atingem 29 bilhões de reais renegociados. Na primeira fase, foram atendidos 7 milhões de brasileiros que tinham dívidas de até R$ 100 reais. Com valores maiores, foram atendidos 2 milhões e 700 mil endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu 1 milhão de pessoas que, somadas, renegociaram 5 bilhões de reais. Nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívidas por meio do Desenrola, o que aponta a adesão de praticamente todas as cidades do país. Após o lançamento do programa Desenrola, caiu a inadimplência no Brasil. O percentual de famílias com dívidas atrasadas, a chamada inadimplência, caiu e atingiu 28,1% em fevereiro, mês do último levantamento. É a quinta redução seguida desde setembro de 2023, quando o indicador estava em 30,2%, e o menor nível desde março de 2022, 27,8%. Os dados fazem parte da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. A proporção de famílias endividadas, mas não necessariamente inadimplentes, também recuou, alcançando 77,9% em fevereiro. Em janeiro, era de 78,1%. Na comparação anual, a redução é ainda maior, contra os 78,3% de fevereiro de 2023. O governo federal lança hoje o programa Acredita, versão do Desenrola Brasil, que tem como objetivo reestruturar parte do mercado de crédito do país. O programa é voltado para empreendedores e oferece linhas de crédito e renegociação de dívidas para pequenos negócios como microempreendedores individuais e microempresas. Uma das linhas disponíveis é a Procred 360, destinada a microempresas com faturamento de até R$ 360 mil, que oferece taxas de juros competitivas. A intenção é ganhar apoio desse setor, que tem participação crescente na economia com geração de renda e emprego. Olha só, o Brasil bateu recorde em março com 28% a mais de turistas. E segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, o país tem potencial para crescer ainda mais nesta área que movimenta a economia. Foram mais de 740 mil visitantes de outros países, representando um aumento de 1,6% em relação ao recorde anterior, registrado em 2018, antes da pandemia, quando o país recebeu 728 mil estrangeiros. Na comparação ao mês de março do ano passado, o crescimento foi de 28,8%, um total de 577 mil visitantes de outros países. No acumulado do primeiro trimestre de 2024, o Brasil registrou o segundo melhor resultado da série histórica. Com mais de 2,5 milhões de entradas de turistas internacionais de janeiro a março, um crescimento de 9,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando o país recebeu 2,3 milhões de turistas. O levantamento é da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, o indicador é positivo para o turismo internacional e reconhece o Brasil como um destino com potencial. Falando agora sobre saúde, mais de 12 milhões de doses da vacina mais recente da Covid-19 devem chegar aos postos de saúde nos próximos dias. A compra foi feita pelo Ministério da Saúde por meio de uma licitação emergencial e, em nota, o governo informou que a medida possibilitou uma economia de R$ 100 mil
levando em consideração a diferença de preço entre as fornecedoras. Até então, todas as compras de vacinas haviam sido feitas sem concorrência. Lembrando que a imunização pode prevenir os casos mais graves e até as mortes provocadas pela Covid. E nos destaques internacionais, em meio a uma onda de violência, o Equador realizou um referendo para consultar a população sobre temas de segurança, como o endurecimento de medidas contra o crime organizado. Na votação, a extradição, que era proibida no país desde a década de 1940, foi aprovada. Os equatorianos aprovaram em um referendo organizado no domingo a extradição para endurecer as leis contra o crime organizado em uma jornada eleitoral marcada pelo assassinato do diretor de uma penitenciária e pela violência que afeta o país. O presidente Daniel Noboa comemorou o triunfo e afirmou que o país agora tem mais ferramentas para lutar contra o crime. O sim à extradição recebeu 65% de apoio, enquanto não teve 35%, de acordo com o cálculo preliminar do Conselho Nacional Eleitoral. O dia foi marcado pelo assassinato de Damian Parrales, que tinha assumido há 5 dias o cargo de diretor da prisão conhecida como El Rodeo e foi morto quando almoçava com a família. A extradição de equatorianos, proibida pela Constituição desde 1945, era o principal tópico do referendo. A população tinha sido consultada sobre o assunto em fevereiro de 2023, antes do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, e o não venceu, com 52%. Com uma popularidade de 69%, Noboa declarou guerra às organizações ligadas a cartéis no México e na Colômbia, depois de um violento ataque em janeiro, com cerca de 20 mortes. Além das crises internas, o Equador se envolveu em uma crise internacional depois da invasão policial da Embaixada Mexicana em Quito no início de abril, por ordem de Noboa, para capturar o ex-vice-presidente Jorge Glass. E antes de encerrar, olha só, o calor extremo tem afetado cada vez mais o velho continente. Dados da Organização Meteorológica Mundial e do Copérnicos indicam que a Europa teve recorde de dias com sensação extrema de calor superior a 46 graus no ano passado. O fenômeno provocou prejuízos de bilhões de dólares e impactou milhões de pessoas, de acordo com estimativas. Para o estudo, a Organização Meteorológica Mundial e o Copérnicos utilizaram o Índice Climático Térmico Universal, que mede o efeito do ambiente no corpo humano. O cálculo leva em consideração não apenas as temperaturas elevadas, mas também a umidade, a velocidade do vento, a luz solar e o calor emitido pelo ambiente. O estresse térmico extremo equivale a uma sensação de temperatura de mais de 46 graus Celsius, momento em que é necessário adotar medidas para evitar riscos à saúde. O relatório destaca que 23 das 30 ondas de calor mais graves registradas na Europa aconteceram neste século e as mortes relacionadas ao calor aumentaram quase 30% nos últimos 20 anos. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.